Em 2014, nas regiões selvagens do delta do Okavango, em Botsuana, surgiu um leão que mudaria para sempre a história daquele território. Seu nome era Sekekama. Gigantesco, extremamente forte e temido por todos. Ele não era apenas mais um predador, era um conquistador, um rei que governava através da força e do medo. Ao chegar ao delta, acompanhado de seu irmão submisso, Sekekama encontrou dois grupos de leões estabelecidos. Em poucas semanas, derrubou o primeiro grupo dominante e tomou suas fêmeas para si. Mas isso não era suficiente. Seu olhar logo se voltou para outra alcateia, liderada por uma leoa impressionante, chamada Matsumi. Forte, imponente e respeitada, ela parecia a rainha perfeita para um rei como ele. Sekekama, então, fez o impensável. Derrotou o leão dominante daquele grupo, eliminou seus filhotes e tomou Matsumi como sua rainha. Foi o início de uma das dinastias mais poderosas já registrada no Okavango. Mas também foi o nascimento de seus primeiros inimigos. Entre eles estava uma leoa abandonada, chamada Satal, que jamais esqueceria a humilhação sofrida. Enquanto isso, Sekekama descia para o sul, rumo às regiões pantanosas do delta. Ali encontrou um território dominado por hienas. Elas acreditavam controlar aquelas terras. Estavam erradas. Quando atacaram alguns filhotes recém-nascidos, Sekekama respondeu sozinho. A batalha foi brutal. O gigantesco leão massacrou grande parte do clã de hienas e deixou uma mensagem clara. Aquelas terras tinham um novo rei, e todos deveriam se curvar diante dele. Os anos passaram, a dinastia prosperou. Os filhotes cresciam sob um treinamento severo. As leoas os expunham desde cedo aos perigos da caça e da sobrevivência. Apenas os mais fortes resistiam. Entre todos os descendentes, 3 jovens machos se destacavam. Eram os filhos favoritos de Sekekama e Matsumi, príncipes destinados a herdar o reino. O próprio rei os levava para caçadas, ensinando-lhes a força necessária para governar. Mas havia um problema. Sekekama não compartilhava poder, nem privilégios, muito menos sua rainha. Um dia, um dos jovens machos tentou se aproximar de Matsumi. Foi um erro fatal. Sekekama atacou o primeiro filho e quebrou sua coluna. A mensagem era simples: nenhum macho pode tocar aquilo que pertence ao rei. O medo tomou conta da alcateia, mas junto dele cresceu algo ainda mais perigoso: o ressentimento. Os príncipes começaram a perceber que viviam sob a sombra de um tirano. Enquanto isso, Sekekama acumulava ainda mais segredos. Além de Matsumi, ele mantinha uma segunda família escondida, uma amante, mais filhotes, mais herdeiros, mais possíveis rivais. Sem perceber, o rei estava criando as sementes da própria destruição. Em pouco tempo, seus filhos favoritos já eram adultos, fortes, experientes e cada vez mais frustrados. Eles derrotavam leões nômades, aprendiam a lutar, sentiam o gosto da vitória e começavam a acreditar que talvez fosse forte o suficiente para desafiar o próprio pai. Mas estavam enganados. Ainda não existia nenhum leão como Sekekama. Quando 2 grandes machos nômades invadiram o território tentando conquistar Matsumi, o rei enfrentou ambos sozinho e venceu. Mais uma vez, o gigante provou que continuava invencível, mas a idade avançava e os inimigos se multiplicavam. Ao norte, Satal ainda alimentava seu desejo de vingança. Ela reuniu outras leoas que também haviam sofrido sob o domínio de Sekekama. Juntas, começaram a construir um plano. O alvo era claro: destruir a dinastia. Quando os 3 príncipes finalmente desafiaram o pai, a batalha foi rápida. Sekekama os esmagou.
os jovens foram derrotados e expulsos do reino. De príncipes, tornaram-se renegados. Foi então que encontraram Satal. A velha leoa enxergou neles a oportunidade perfeita para sua vingança. Ela os convenceu de que o trono deveria ser deles, de que o rei estava velho, de que era hora de derrubá-los. Os jovens acreditaram, mas a primeira tentativa terminou em desastre. Sekekama derrotou os três novamente, feridos e humilhados. Os grandes renegados recuaram. Pareciam que ninguém seria capaz de derrubar o rei colossal. Mas então surgiu um novo nome: Serkote, outro filho de Sekekama, expulso pelo próprio pai, assim que demonstrou interesse pelas fêmeas da alcateia. Assim como o rei, em sua juventude, Serkote possuía tamanho impressionante, força extraordinária e uma confiança quase arrogante. Mas havia algo mais. Ele era inteligente, muito inteligente. Em vez de atacar diretamente, observou, esperou, planejou. Quando seus irmãos do norte se dividiram, Serkote eliminou um deles sozinho, depois outro e mais outro. Pouco a pouco conquistou o território do norte. Enquanto os demais buscavam batalhas diretas, ele usava estratégia, paciência, oportunidade. Em pouco tempo, tornou-se o novo rei do norte, e todos começaram a perceber algo inquietante. Serkote era a imagem de seu pai, talvez até melhor. Sekekama também percebeu. Pela primeira vez em muitos anos, o velho rei evitava avançar para o norte. Ele sabia, ali existia agora um adversário digno. A seca chegou. Mais diferente dos anos anteriores, Sekekama permaneceu no sul, mesmo quando a água escasseou, mesmo quando o norte oferecia melhores condições. Ele não atravessou o território, porque sabia que talvez não voltasse vivo. O rei, que durante anos dominou tudo, agora enfrentava algo inevitável: o tempo. Até o mais poderoso dos leões envelhece. Até o mais temido dos reis perde a sua força. As últimas informações registradas mostravam um cenário impressionante. Sekekama continuava reinando ao sul. Serkote dominava o norte. Pai e filho, dois reis, duas gerações, separados apenas por um território. E por uma guerra que parecia inevitável. Tudo indicava que mais cedo ou mais tarde, Serkote desceria para reclamar aquilo que acreditava ser seu por direito: o trono, a coroa, o legado. Porque na natureza existe uma regra que nenhum rei consegue desafiar. Não importa o quão poderoso ele tenha sido. Não importa quantas batalhas tenha vencido. Um dia, até mesmo o leão mais colossal precisa se curvar diante de um rei ainda maior: o tempo. Se você chegou até aqui, obrigado. Deixe seu like, se inscreve no canal, curte e compartilha. E fique por dentro dos nossos novos vídeos. Terá a continuação dessa história incrível. Fui.